E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. O meu nome é Andréa e hoje eu gravei o passo a passo desses budinhas, a folha transfer no fundo preto e também como é que eu faço o pó de camurça aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilha para mais gente ver esse vídeo. Ah, e fica até o final que eu vou mostrar o efeito da folha transfer em outra cor de fundo, tá bom? Vamos começar então. Então, pessoal, vamos começar. Eu tô com as 3 imagenzinhas dos Budas. O que eu vou usar de material? Goma laca incolor, porque ela é mais forte do que a indiana, mas podia ser indiana. Vou derrubar num potinho, um pincel mais velhinho para goma laca, pode ser macio ou não, mas eu uso os mais velhinhos porque sempre fica um pouquinho duro. E um pouquinho de álcool num potinho, esse álcool meu é a 70%, para limpar o pincel. Eu vou precisar de um pincel e de tinta preta. Aqui eu fiz uma mistura. Eu joguei restinhos de tinta azul, marrom, tinha acrílica, tinha látex, tinha PVA, tinha brilhante. Botei um monte e botei o corante preto para eu fazer um pouco mais de tinta preta, que a minha tinta preta estava acabando. Então, como é que a gente começa? A gente começa pela goma laca para selar o gesso. O gesso solta uma poeirinha. E se a gente não selar, a tinta pode descolar do gesso. Aqui eu já passei numa grande parte da imagem, ela fica com um brilho, tá vendo? A gente precisa prestar atenção aonde passou para não esquecer nenhum lugarzinho. E também economizo na tinta, porque se eu não selar o gesso, eu vou ter que passar várias demãos de tinta, porque ele vai chupando a tinta, até eu conseguir saturar a minha peça de gesso para poder pintar, porque senão ela vai ficando manchada. Então, usar a goma laca me ajuda nessas duas coisas, na economia e não ter perigo de descascar. Isso eu deixo secando, pincel eu limpo no álcool. Aí eu já tenho aqui a imagem que eu comecei a pintar. Uma mão ou 2 demãos de tinta, conforme a cobertura que der. Aqui eu tô dando o fundo preto, poderia ser qualquer cor, tá bom? Eu acho que o fundo preto destaca um pouquinho mais, por isso que eu tô colocando o preto. Mas depois eu vou postar umas fotos com outras cores que fica legal também. O gesso às vezes aparece umas pontinhas brancas bem lá no fundinho onde a tinta não entrou. Então eu faço 2 demãos. Como eu coloquei aqui uma mistura com um pouco de tinta brilhante, essa tinta já me dá como se eu tivesse envernizado, viu? Mas é por causa da mistura que eu fiz. Ó, então tá aqui feito, bem pretinho, bem pintadinho, deixo secar. Para usar essa folha que nós vamos usar agora, eu gosto da imagem bem sequinha, tá bom? Para colar as folhas, eu tô usando esse Stick Transfer aqui. Esse eu consegui colar com a cola permanente. A cola permanente é aquela que o pessoal que pinta tecido usa para colocar nas plaquinhas e colar o tecido em cima na hora que estiver pintando. Ela dá uma mordência, fica pegajoso, tá bom? Então, aonde eu for colocar esta folha metálica, eu vou passar a cola permanente. Eu gosto de usar um pincel macio e um pincel pequeno, porque aqui eu vou querer colocar isso na roupa dele. O pincel pequeno me ajuda, ó, eu passo essa cola por tudo, tá vendo? Ela fica meia fluorescente, a hora que seca, ela fica pegajosa.
Se eu achar que ficou pouco pegajosa, eu posso passar 2 demãos. Então, ele tem a roupinha e a calça. Eu vou procurar não passar na pele, para ele ficar com a pele pretinha. Então, ó, eu vou passar isso, vou deixar secar. Eu posso acelerar, mas eu gosto de esperar secar natural. Ó como é que fica, tá vendo? Então, dá pra eu ver bem aonde eu tô passando. Então, eu vou passar nos 3, vou acabar os 3 e volto pra... Pessoal, voltei, eu já dei uma adiantada aqui, ó. Eu fiz a parte de trás, vou fazer a frente com vocês. Essa cola permanente brilha quando ela tá seca. Tá pronta pra colar o papelzinho, tá vendo? Pessoal, tá gostando do vídeo? Tá achando interessante? Se inscreve no canal. Então, ó, eu fiz um com o verde. Eu corto um pedacinho do papel e pico em tirinhas, tá vendo? É mais fácil para trabalhar porque é uma peça pequena. Aí, ixi, aqui vai grudar o azul. Daí, o que que eu faço, ó? Pego um pedacinho dele e posiciono aonde eu quero colar. Eu sempre seguro uma beiradinha, porque se ele colar inteiro, fica mais difícil de puxar. E com esse pincelzinho de stencil, esse pituá mais velhinho que eu tenho, ele tem a cerda mais dura, é mais curtinho, ó. Eu dou uma esfregada e tiro, ó. Aqui fica grudadinho aonde tem a cola. Vou virando e vou passando. Olha aqui. O preto fica legal porque o fundo já parece sombreado, tá vendo? Mas depois eu vou postar para vocês verem de outra cor. Enquanto tiver verde aqui, eu vou podendo ir virando esse papelzinho e esfregando. Esse pincel me ajuda a chegar nos cantinhos. A cor sempre pra cima, tá bom? Terminar de fazer eles e volto para vocês verem os detalhes, tá bom? Pronto, pessoal, ó como ficou, ó, tudinho pronto, todo metalizado. Esse aqui ainda está melado, então eu vou envernizar com verniz acrílico brilhante. O verniz acrílico brilhante, vocês... Ó, o verniz acrílico brilhante, quando a gente passa, ele fica bem esbranquiçado, tá vendo? Então, a gente precisa espalhar bem e ir desmanchando essas beiradinhas que ficam esbranquiçadas. Porque senão, a hora que ele seca, ele vai ficar com essa marca branca. Então, ó, vai espalhando por tudo. Bota uma quantidade boa para tirar esse meladinho. Daí você pega um paninho e vai limpando no paninho para tirar o excesso. Ó. Aí, daí você vai tirando o excesso. Para ele não ficar com esse branco, tá? Eu uso verniz brilhante para não perder o brilho
dessa folha. Inverniza bem um lado, ó, principalmente os cantinhos escuros, para não ficar branco, tá vendo? Ele seca bem rápido, viu? E isso já protege a folha. Ó, tá aqui, tá bom? Então, aqui, esse aqui vai secar, daí eu vou fazer atrás. Esse aqui já está seco, tá vendo? Não tá mais meladinho nem nada. Aí, eu vou querer colocar o pó de camurça aqui. Esse pozinho preto, tá vendo? Tem várias marcas, aqui eu tô usando a da Glitter, da Gliarte. A gente cola esse pozinho de camurça com a mesma cola que a gente colou a folha. Então, ó, mesma coisa, você pega o verniz, passa uma quantidade boa, mas só vai mexer com esse pó depois que já tiver tudo envernizado, porque senão ele vai colando por tudo, viu? Faz maior sujeira se você deixar para invernizar a peça depois. Então, a peça tá toda pronta, aí, ó, vou deixar ele ficar naquele ponto de mordência. Aqui eu já adiantei um, ó. Esse aqui já está pegajoso, ele até descascou um pedacinho. É importante pintar da mesma cor que você vai pôr o pó, tá? Ó, ele é um pó bem levinho. Eu faço isso dentro de um saquinho, tá vendo, ó? Posso jogar o pó no saquinho e sento ele aqui no pó. E vem, ó. Olha lá, onde ele descascou é capaz de ficar marcado. Eu vou ter que dar um retoque. Ó. Tá vendo? Essa hora, se a sua peça não tiver envernizada, ele começa a ficar grudado na peça toda. Ó, ali eu vou ter que dar um retoque, que descascou e tá aparecendo descascado. Ó, depois eu ponho um pinguinho de tinta preta e refaço o pó. Tá dando pra ver o pozinho de camurça? Daí, esse aqui fica aquele veludinho e não vai arranhar o seu móvel, tá certo? Pronto, gente, olha, mais esse aqui, ó. No fundo, moucheron com dourado. Fica bem bacana. E aqui o pó de camurça marrom. Achei bem legal, ó. Aqui o transfer. Aqui eu fiz no gesso, direto no gesso. Eu só passei a goma laca. Fiz aqui o transfer vermelho, ele parece uma pátina, porque ele marca o movimento do pincel. E aqui eu fiz o dourado com o prateado. Aqui é um suportezinho para vela, ó. Dá para pôr a velinha, pode ser uma velinha de verdade ou não. Fica bem bacana para enfeitar a mesa, dá de lembrancinha. Eu acho que essa folha combina muito com época de festa. E esta aqui, ó, no fundo verde oliva. Fiz a bolinha em vermelho, ó. Aqui eu passei o verniz spray. Fica bom também com verniz spray, ele perde o meladinho. Se você gostou, comenta. Se você fizer, posta pra gente ver. Obrigada por assistir.